Olá, bom dia. São 6h06 da manhã do dia 9 de janeiro de 2023. É uma segunda-feira. E sobre o que nós vamos falar? Puxa vida, eu poderia escolher qualquer assunto. Sim, poderia ser assunto privado, coletivo, público, particularizado. Mas Deus me disse para falar sobre o marasmo. Ah, o marasmo, o marasmo, o marasmo. E por que a gente se permitiu viver de um modo tão? A questão é você ter compreensão sobre a situação. A gente não pode um dia ser peixe, no outro peixinho, no outro peixão. Imagine a complicação. A gente ficar esperando a servidão. E a gente, dentro dessa situação, de não saber o tamanho da podridão, a gente fica assim, tentando encontrar algum tipo de razão. A questão é a gente saber. É a gente saber coisas simples. E aí eu poderia perguntar o que seria coisa simples para o poder. Sim, não se pode negar alguém estar a mandar. Nem sempre é fácil. Não, nem sempre é fácil a gente encontrar a razão para o mandamento do poder, a gente praticar. Não é simples, não. Não é simples a gente encontrar um ponto de razão para determinada situação. Mas Deus me disse para entrar num determinado avião. Eu até quis mesmo falar para Deus que não era bom mesmo eu entrar num determinado avião, tomar ar, que isso poderia me deixar assim, sei lá, numa situação. Mas Deus me disse que eu deveria de fato entrar num campo de aviação para eu ter a visão. Eu fiquei a pensar mesmo. Por que que a gente não quis caminhar? Olha, seria muito mais fácil se a gente compreendesse que cabeça fora do lugar é a mesma coisa de que avião sem radar. Mas a gente esteve a abusar. Deixou cabeça solta aqui, cabeça solta acolá, cabeça solta aqui, cabeça solta acolá, sem ninguém ter condições de se apresentar, ao menos para um corpo formar. E a gente ter a compreensão do que é caminhar, do que é voar, do que é saltitar, pular. Mas a gente esteve a desconsiderar qualquer possibilidade da razão nos mostrar que não é bom
a gente espada levantar e o tempo todo, a gente o nada cortar. E o resultado? E o resultado a gente acabou. Não, a gente acabou furando A. A gente acabou furando A. E agora a gente não sabe mais. Não sabe mais como a gente administrar cabeça, tronco e membros do lugar. Tudo isso porque a gente não desejou o mínimo de razão a alcançar. Olha, quando Deus esteve a me falar que a bandeira eu deveria carregar para ter noção do leve e do pesado do lugar. Eu no Monte Pascoal, eu resolvi, de fato, estar lembrando do que o Evangelho esteve a nos falar, sim, para você subir numa montanha, sim, e poder ter uma visão do lugar. Aí, no Monte Pascoal, eu fui parar. Pensei mesmo na dificuldade que é você colocar bandeira, a luz do luar. Eu logo disse que não iria prestar essa história de bandeira no Monte Pascoal à luz do luar. Que essa história de gente entrar, gente ficar, gente desconsiderar o que a lua costuma realizar para a gente de banjo, quer dizer, banzo. E aí é que está. Essa história da gente quará, a luz do luar não era coisa boa, não era coisa boa, mas a gente não. A gente deu autoridade para a lua o tempo todo nos usar como autoridade. Imagine você acreditar que a lua pode mesmo nos dar uma razão para a gente é sonhar e de fato colocar a cabeça no lugar. Mas a gente é assim. Não, a gente é assim mesmo. A gente vive assim, tentando se ocultar. Feito lua mesmo. Imagine você viver de cara para a lua. Uma nuvem vai passar e você vai ficar assim, alheio, procurando onde a lua está. Eu não sei não se foi bom mesmo essa história da gente alimentar. Sim, porque uma coisa é a gente pegar, sabe, um continho particular, criar, inventar, para de algum modo criança a gente enganar. Mas outra coisa é a gente toda uma história incrementar, olha, para uma nação inteira se glamourizar. Eu não sei não, a gente deveria imaginar assim, olha, quanto mais glitter a gente usar para uma veste a gente enfeitar, olha a dificuldade que é. Mas a gente resolveu mesmo desconsiderar conceitos básicos do lugar. Sim, porque dizem assim, olha, uma nação, ela tem que honrar cada estrela, sim, que a nação vai sustentar. Não dá para a gente um dia pregar a estrela aqui, soltar acolá, desprender aqui, arrancar de lá. Aí não, aí é avacalhar.
Mas a gente não, a gente resolveu ficar assim. O ditado popular, Deus dará. Eu até disse, olha, essa história da gente, a gente viver a Deus dará. Eu não sei se o pau da bandeira vai aguentar não, eu não sei não. Mas vieram me falar que a história é do pau, é da bandeira, sustentar estrela aqui, estrela acolá, estrela cá e ali e acolá. Que essa história era algo muito complicado de se contar. Que a gente deveria mesmo tentar mesmo, os pés no chão colocar. Porque estrela aqui, estrela acolá, estrela aqui, estrela acolá. Sem o pau da bandeira, ter o direito de se assentar e virar, ó, de perna para o ar. E a história do pau contar, mas a gente resolve, não, a gente resolve avacalhar em tudo quanto é lugar. Olha, quanto mais bandeira eu levantar para num pau de bandeira colocar, imagina a dificuldade. Imagine a dificuldade que será. Assim, Torre de Babel não é uma coisa simples não da gente alimentar. Mas a gente resolveu tripudiar. É o abuso do 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 lugar. Imagina uma língua eu falar. Aí eu digo que essa bandeira é que eu estou a sustentar. Diante da língua que eu estou a enrolar. Desenrolando a bandeira do lugar. Aí uma outra língua chega. Aí eu resolvo costurar. Bandeira aqui, bandeira acolá. Bandeira aqui, bandeira acolá. Achando que isso vai me dar condição de eu algum ganhar. A questão é que a gente deveria pensar no costume do lugar. Sim, porque nem todo mundo gosta do mesmo pano usar. Isso é um detalhe que a gente costuma desconsiderar. Imagine se eu pego um pau para pano de seda levantar. Chega um outro pano no lugar, com uma espécie de mortalha. E eu não consigo mesmo, ali, uma estrela colocar. Porque você sabe como é pano de mortalha. Imagine se eu misturar pano de mortalha com pano de seda. Imagine se o algodãozinho chegar. Imagine se outro paninho ali se encaixar. Imagine a trabalheira que vai dar para a gente buscar a noção de juntar. Porque não basta pano a gente costurar, não. Não basta pano a gente costurar, não. Mas a gente resolveu passar por cima da simplicidade. Olha, tem gente que consegue enxergar no simples olhar a diferença. A diferença, sim, de uma coisinha aqui e outra acolá. A gente acreditar que a gente é a única pessoa no mundo capaz de pensar, olha só a heresia que nós estamos. Olha a heresia que nós estamos a plantar. Porque imagine quem está de fato a enxergar. Olha aqui, olha acolá. E diz assim, nossa, eu estou vendo que as coisas não estão a encaixar. Esse pano aqui não está a encaixar com esse pano de cá. Olha, mas tem remenda aqui, remenda acolá, remenda aqui. Não sei não. Será que sou eu que estou a errar, não estou a enxergar? Será que eu não estou conseguindo nem mesmo tato usar? Mas a gente não. A gente achando que uma bandeira a gente pode de fato levantar desconsiderando as características de cunho particular. Imagine a língua.
Imagine a língua do lugar. Mas a gente resolveu que era bom a gente língua juntar. Eu não sei não, mas desde que a gente resolveu essa história de língua juntar, a gente perdeu. A gente perdeu a noção de administrar. É muito pior do que a gente consegue imaginar. Sim, porque não é uma questão não é apenas uma questão da gente localizar. Alô, câmbio, estou aqui. Alô, câmbio, estou acolá. Alô, câmbio, ali estará a chegar. Alô, câmbio, manda ali se danar. Alô, câmbio, ali está querendo cobrar. Alô, câmbio, diga ali que não tenho como pagar. Alô, câmbio, eu posso um tempo tirar. Alô, câmbio, tem uma estrela querendo me ser bumerangue no lugar. Alô, câmbio. Quanta dificuldade. Olha, eu não sei não, eu penso que a gente esteve de fato a mergulhar numa situação que nem a gente é capaz de imaginar a dificuldade que nós mesmos estivemos a criar para essa situação de algum modo, se não existe palavra. Não. Olha, eu fico pensando numa rede. Sim, numa rede de pescar. Imagine essa rede no fundo do mar. Eu estou sabendo, se de fato resolverem a rede puxar, mostrando o que tem no fundo do mar, quem é que vai poder? Quem é que vai poder essa situação controlar? Porque o efeito é o dito efeito dominó. Olha, vai se espalhar. E é numa rapidez que a gente não vai poder, não. A gente não vai poder, não. Controlar, não. A gente não tem condições mínimas de administrar aquilo que nós mesmos estivemos a criar. Olha, imagine você entrar num lugar onde o trigo esteve a espalhar. Aí você fica imaginando assim, puxa vida, eu vou mesmo, olha, eu vou enricar. Olha só a plantação de trigo. Aí eu começo a planificar. É uma tal de planificação, e plano. Aí eu resolvo de fato apostar. Dizer que o trigo vai se elevar a uma condição de maná. Aí sabe como é que é? Maná é ouro. É ouro em todo lugar. Aí a gente começa a juntar e sabe como é que é? Aposta. Mas nada de visualizar. É apenas o entendimento de que o trigo vai chegar à condição de maná. Aí aposta em tudo quanto é lugar. Aposta. Um simples telefonema é capaz de toda uma situação derrubar. Aí resolvem de fato falar que o maná está de fato a apontar como a moeda mais promissora do lugar. Mas aí, sabe como é que é? Não, sabe como é que é formiga? Formiga resolve de fato no pote de açúcar entrar. Sai lambuzada de lá. Aí resolve um telefonema dar. E diz logo, olha, o sonho de consumo do tal maná é ilusão. É ilusão, uma ilusão que a gente não vai poder bancar. Eu aconselho cada um a pegar o seu rico dinheirinho e guardar. De repente é um desespero e tanto no lugar.
Mas a gente não pode falar não. Se a gente de fato falar que tem alguma coisa errada e que o rico dinheirinho a gente não tem mesmo como colocar para trigo se multiplicar e manar tudo dá. Eu fico assim a pensar mesmo como é que a gente pode, não, como é que a gente pode de fato espalhar notícia podre no lugar. Olha, eu fico mesmo a pensar na nossa dificuldade. Não, na nossa dificuldade de ao menos entender o que é beabá. Não, porque olha, se a gente entendesse o beabá, a gente iria compreender que essa história de língua a gente costurar não iria prestar. A gente iria compreender as particularidades. Nem todo mundo gosta de trigo no lugar. Tem gente que não abre mão do maná. Acredita que de fato o maná deve ficar a se separar, sem misturar. Tem gente que prefere uma sementinha de milho, criar. Tem gente que não quer nem pensar em semente de feijão. Ai de quem falar em semente de feijão para de fato colocar lá, parar. E aí você fica a imaginar, numa rede trazendo tudo quanto é imundice. E aí você não conseguir mais separar, ao ponto da gente não ser mais nada no lugar. Imagine como é que você, que é cabeça, tronco e membros, você mesmo não consegue mais acreditar na ordem que sua cabeça vai dar para as mãozinhas uma obra executar. Imagine a situação que estivemos a criar, onde a cabeça não consegue mais colocar nem mesmo as mãos para trabalhar. Tamanho é o descrédito que há. Imagine a cabeça falar para os pés, para uma situação encontrar, para as mãos um acordo assinar e a cabeça ao menos poder se sustentar. É sem de fato enganar. Isso aí não é sonhar não, é delírio, Quem é que pode acreditar que a gente pode uma solução encontrar para a cabeça, tronco e membros? A gente conseguir, de fato, não só desenhar como um texto bonito, colocar, e ainda assinar, e ainda carimbo. Oh, que triste mesmo é aqui estar, fazendo uma leitura que eu sei que não vou agradar. Mas como eu não posso de fato plantar maná. Eu não posso de fato trigo espalhar. Como eu não posso de fato num pote de açúcar entrar para a ilusão comercializar. Eu tenho que essa leitura realizar, porque eu sei exatamente do que eu estou a falar e eu sei que de fato quem vai escutar tem a compreensão da dimensão. Então não é fácil não. Não é fácil a gente viver de ilusão não. Não basta a gente tirar uma carteira de enganação não. Não basta. A gente desconsiderou completamente o conceito de razão. Olha, eu fico mesmo a pensar. Sim, sabe, a gente gosta muito de usar ditado popular. Não, isso virou uma bola de neve. Olha, se a gente soubesse usar o conceito popular, ao menos para a gente ter o mínimo de razão no lugar.
O que adianta a gente falar que alguma coisa virou bola de neve? Se a gente sabe que alguma coisa virou bola de neve, então a gente abriu mão de pensar para a solução encontrar antes de bola de neve a coisa virar. Então a gente sabe. A gente sabe exatamente o que a gente deixou de realizar. Para de fato, ó, uma barreira a gente colocar. Para a bola não continuar a rolar. Mas a gente então sabe que nós não criamos dificuldade. Nós estivemos a facilitar a bola de neve. Imagine um turrão de açúcar. Imagine alguém chegar, abrir a boca e falar: olha, isso não é uma bola de neve, não. Isso é um turrão de açúcar. Olha a situação. Quem vai ter condição de administrar um turrão de açúcar? Imagine um outro chegar e falar: olha, eu tenho uma notícia para dar. Eu ouvi falar que a bola de neve esteve a se multiplicar e é numa proporção tal que a gente não tem condições nem de juntar e separar. A gente precisa sentar, um acordo assinar para saber de fato quem é o cabeça. Quem é o cabeça do lugar para encontrar as cabeças. Não, e ao menos as cabeças a gente administrar. Com cada cabeça sabendo o mínimo que pode realizar. Eu penso que não é uma coisa simples, não. Olha, porque uma coisa é a gente correr para a rua para gritar. Sim, querendo uma solução encontrar. Isso é uma coisa. Não é razoável, é razoável. Olha, se a gente fosse pegar um exemplo simples. Imagine uma mãe num determinado lugar e aí ela se sente assim sufocada por uma notícia que está a chegar. Ela quer mesmo sair do lugar, gritar, desabafar, angustiada e tal. Até que alguém diz assim: não, calma, não é bem assim que você está a pensar. E parece que assim, uma mão tende a tirar aquele desespero e ela consegue acalmar. Oh, meu Deus, obrigada. É uma coisa. Agora imagine uma mãe a se revoltar, sabendo, braço pegar, braço levantar, mão, pé, e aquela confusão, e boca gritar. E outras mães começaram a escutar. Grita aqui, grita, e começa a identificar. Aí chega pai. Pai também a escutar, identificando. Gente, eu tô escutando. Aí começa também sair, grita. Aí chega alguém que resolve de fato explicar. Pai, mãe, boca. Aí chega irmão. O que é, juntando. Aí família se formando. Aí alguém vai explicar assim: não, sabe o que é? É que alguém resolveu. Não, vamos acalmar, eu vou encontrar uma palavra. Não. É que alguém resolveu, de fato, toda uma situação criar. Para a gente não ter direito mais de pensar, de sentir, de agir. Esse alguém tem nome? Eu poderia dar nome. Se ele aqui, a gente pudesse apresentar. Mas esse alguém virou entidade no lugar. Ao ponto dessa entidade se enraizar de tal forma que a gente não tem nem mais condição de administrar o que esse alguém esteve a criar. O tempo esteve a passar, ninguém quis responsabilizar. Ao contrário, resolveram alimentar o que alguém esteve a criar.
Isso esteve a cidade de tal forma que hoje é a árvore que Nabucodonosor esteve a enxergar, sendo árvore frutífera, onde qualquer um pode chegar, qualquer um pode defecar, qualquer um pode plantar, qualquer um pode detonar, arrasar. E em nada vai dar. Não. Agora, sabe aqueles que estão fora, sim, os estropiados, os defeituosos, não, aqueles que vão julgar, como que não tem condição de pensar, então o pensar não está a encaixar no que eles mesmos gostam de realizar. Esses, eles vão à parte. Serão os marginais do lugar. Mas os marginais do lugar começaram a se multiplicar. É tanto marginal no lugar, que a árvore que Nabucodonosor esteve a enxergar, ficou assim, sem condições, sim, de tudo realizar. Aí sabe como é que é a árvore chegando? A árvore chegando e reclamando. Olha, eu preciso falar. A árvore de Nabucodonosor não está mais como a gente esteve a acreditar. Vamos tirar o nosso de lá. Aí sabe como é notícia a espalhar? Sim, porque pássaro é pássaro. Aí pássaro levando e costurando notícia. Aí resolveram tirar os frutos. Sabe como é que é? Frutos promissores da árvore de Nabucodonosor. Não é a marginal, assim, lotada. A árvore lá encaixada. Sabia que a marginal vai chegando gente, e notícia espalhando, e a árvore murchando. Aí chega um dia em que, sabe como é que é? A marginalidade resolve. Aquele calor, aquela tensão, sabe como é que é a coisa? Sabe como é que é aquele sentimento de explosão? Aí disseram assim, olha, é o momento. O quê? Não tem gente não. O quê? Eu estou ouvindo falar, sabe como é que é notícia se espalhar. Eu estou ouvindo falar que eles não vão colocar empecilho. Não, disse que não. Aí, notícia. Sabe como é que é? O sermão da montanha quando? Minha gente, pelo amor do nosso Senhor, vamos manter a calma. Mas sabe como é que é? Quando a gente escuta sermão de montanha, sim, porque uma coisa é quem está lá na frente. Minha gente, vamos manter a calma. Mas outros lá, vamos lavar a alma. Sabe como é que é? O vento passou. Sabe como é que é? E o sermão lá, minha gente, vamos manter a calma, mais o vento passando, vendo para lá, vendo para cá, vendo para lá, coisa misturar, e disseram assim, não estão falando para manter calma não, estão dizendo que é para lavar a alma. Minha gente, vamos lavar a alma. E aí a notícia, sim, sabe como é que é? Nós estamos num lugar onde notícia se espalha assim. Começa de um jeito, costura, aí resolveram falar assim, olha, disseram que é pra gente lavar a alma. O quê? É pra gente lavar a alma. Quando o sermão da montanha, a gente resolveu, de fato, escutar. Não da forma como estava falando, minha gente, vamos manter a calma, Disseram lavar a alma e pronto. O curioso mesmo é a facilidade, como a coisa esteve a se dar. Não, eu não sei não, mas eu de cá, sim, sabe como é que é, né? Cabeça, tronco e membro. Não é possível, não, olha. A cabeça diz para os membros, nada a realizar. Se os membros resolveram, a cabeça honrar, ó, perna vai cruzar e braço. E o tronco nada vai poder. Não vai nem sair do lugar. Mas se a cabeça diz assim,
tronco e membro, tronco e membros, membros e troncos. Vamos lá, a gente precisa administrar, a gente não pode, a gente precisa. Mas aí, tronco, membros e a cabeça lá, gritando para membro. Vamos. E os membros assim, por quê? Por quê? E ali, o sermão da montanha passando. Minha gente, vamos caminhar, manter a calma. E aí notícia espalhando, vamos lavar a alma. E tronco e membros. E a cabeça lá. Adianta a cabeça falar para tronco e membros saíram do lugar. Se a árvore está de fato a desconsiderar até tronco, membros e cabeça. A árvore está lá exposta para todo mundo enxergar que ela não vale mais nada no lugar. Quem é que vai lutar por fruto podre? Quem é que vai, de fato, esmagar marginal no lugar? Marginal que tem dias e dias ali, tentando uma solução encontrar. Mas a árvore não, achando que tem fruto salutar. E de cara para a lua a árvore resolveu ficar, mas os marginais não. Os marginais resolveram para a terra olhar. Desde que os marginais resolveram para a terra olhar, a coisa está assim, caminhando. Eu diria até devagar. Sim, porque, olha, os marginais, aqueles que estão à margem da árvore linda, glamurosa, suntuosa que a gente costuma oferecer, a árvore democrática, aqueles marginais que estão ali. Olha, eu penso mesmo, uma coisa assim, até começou a agora, imagine se os marginais vierem a saber o que realmente esteve a acontecer. Tem como a gente prever? Quanto tempo? Quanto tempo de fato vai precisar para a notícia se espalhar e chegar? E gente, você sabe como é que é, né? Sabe como é que é? Quando gente resolve ecoar. Olha, há coisas que a gente não pode. Não, a gente não pode não desconsiderar não. Olha, eu penso assim, eu penso mesmo. Se alguém vier me falar assim, olha, seu filho estar a gritar, dizendo que tem coisa errada no lugar. Meu filho está lá gritando? Tá. É bom você ir tirar ele de lá. Eu saio de minha casa a gritar, porque sabe como é que é? Gente tem mania de gritar, menino! Aí sai a gritar. Outro chega em outra casa e diz, olha, seu filho está dizendo que tem coisa errada lá. Tem coisa errada onde? É lá em tal lugar. E ele está fazendo o que lá? Eu não sei não, é bom você olhar. Aí você sai gritando, já chama o pai do menino. Aí vem irmão, vem tio, vem avô, vem todo. O que é que ele está fazendo lá? Aí vai. Aí tinham 2 meninos. Aí chega outro, que foi ver o que estava acontecendo, mas alguém já está dizendo que ele também estava lá, dizendo que tinha coisa errada. Vai família, a coisa vai assim. De repente, quem foi buscar filho, quem foi buscar irmão, quem foi buscar neto, quem foi buscar sobrinho, começa também a desconfiar. Tem coisa errada.
E aí, sabe como é que é, né? Família. Família vendo coisa errada. Família vendo coisa errada. Família vendo coisa errada. A gente não pode desconsiderar, dizer que essa gente é antidemocrática. Mas a gente resolveu marginalizar os donos da pátria. Porque os donos da pátria são aqueles que têm condições básicas. Mas a gente resolveu tratar assim. E eu tenho que honrar, eu tenho que fazer a leitura de acordo com o que está lá. Tratados como marginais. Antes, antes. Ah, os marginais, pois é. Imagine esses, sim, tratados como marginais. Imagine se esses escutarem eco. Eco. E um eco assim, saindo da boca de quem deveria de fato se pronunciar. Pelo menos com o básico. Eu não sei não se a gente não vai ter que um manifesto. Olha, a gente resolveu de fato apostar no banzo. Oh, sabe como é que é, né? A gente foi de fato de quina para a lua ficando. De quina para a lua ficando. De quina para a lua ficando. O povo a gente esteve marginalizando. E a gente foi acreditando quem não tem condições de estar, de fato, mandando. Quem é que a gente vai, de fato, afastar? As famílias do lugar? Ou a gente vai ter a devida coragem, sim, de o básico apresentar? Para, no mínimo, a gente, de fato, dar condições de cada um voltar. Mas para isso a gente tem que ter crédito. E onde é que está? Onde é que está o crédito? Sim, porque olha só. Dizem que é assim, olha, alguém está prisioneiro no lugar. Aí tem uma fiança para pagar. Alguém vai à prisão ali, abrir e deixar passar sem de fato o dinheiro chegar. Sim, o crédito. Antes o crédito a gente vai ter que depositar. Agora o crédito a gente vai ter que de fato, olha, o crédito não é uma coisa fácil não. A gente vai ter que pegar de fato, o cartão, aquele que a gente sabe que é capaz de nos sustentar. Para a gente dar a certeza de que nós vamos às rédeas tomar. Caso contrário, sabe como é que é? Eu não sei não se a gente esteve mesmo a acertar quando a gente, essa situação toda, a gente resolveu mesmo criar. Porque nós criamos, nós alimentamos e agora nós marginalizamos. Eu é que vou de fato falar, sim, para o povo para casa voltar. Eu, por mais que eu não esteja a concordar, sim, porque não é bom a gente de fato entrar, quebrar essas coisas, não é bom não. Não é bom não. Mas como a gente, olha, eu fico pensando na hipocrisia. Não, na hipocrisia dessa gente que está de fato a notícia comercializar. Eu fico pensando na hipocrisia dessa gente. Olha só, se a gente senta para assistir uma novela,
Qualquer coisa que aconteça na novela é motivo de alguém copo pegar, a casa quebrar, é de fato, sabe como é que é? E diz assim, não, vamos fazer aquela cena bonita e quebra tudo, BBB, vai aos tapas. Cenas que ficaram marcadas por surras ali, brigas e brigas exaltadas. Ensinando algo tão maravilhoso, vamos desabafar. E a gente vê essa gente dizendo o absurdo que é o que está acontecendo. Nos ensinaram outra maneira da gente manifestar. Na conveniência, até um dia falamos, os caras pintadas, beleza. Ah, o povo está manifestando, mas outros entraram. Aí na outra conveniência, não, é manifestação antidemocrática. Agora os terroristas. Eu não penso, eu fico pensando mesmo. O quão é dificultoso a gente conceituar, sim, dignidade no lugar. Mas o que a gente pode esperar se a gente não tem a mínima noção do que é ser cidadão? Se a gente soubesse mesmo o conceito de cidadão, a gente traria de fato a notícia conforme a razão da Constituição. Sim, porque a gente diz que tem uma. A gente iria buscar a Constituição para se sustentar. E ver que quem está lá não aguenta mais. Não aguenta mais ver papel higiênico mandar. Aí fica difícil. Fica difícil, de fato, a gente, o mínimo de razão, a gente encontrar. Por isso, eu sempre disse, olha, quebrem as pernas do mar. Quebrem as pernas do mar. O mar sabe qualquer um prejudicar. O mar sabe usar qualquer um e qualquer coisa para se beneficiar. O mar não está nem aí se o próprio filho estiver lá, desde que ele, algum, possa ganhar. É o mar. É o mar. A mim, cabe o direito de minha cidadania, eu conservar. Deus sempre esteve a avisar. A verdade precisa chegar antes mesmo da mentira se criar. Assim ela vai ter chance da mentira ela derrubar. Mas a gente deixou a árvore de Nabucodonosor se enraizar, frutificar, frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos. E agora a gente ficar tirando um frutinho aqui, um frutinho acolá, vai, de fato, conseguir enganar? Esse tempo já esteve a passar. Até nosso crédito estiver a tirar. A gente também esteve a aceitar. A gente não tem cartão de crédito. Mas a gente ainda tem. A gente ainda tem condição de se apresentar com o mínimo de dignidade. Basta a verdade. A gente apresentar junto com a mentira. Junto com uma mentira que está lá. Quando essa verdade a gente tiver a coragem de apresentar e aquela mentira derrubar, tudo mais vai se dar nas proporções daquilo que estiveram a realizar. Isso aí a gente não pode não falar. A cada um o direito
pensar, sentir, agir e se responsabilizar. Bom dia e obrigada.